Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para a nossa aula de número 2 de revisão com foco para a prova da EAR. Nessa aula de número 2, a gente vai trabalhar alguns exercícios voltados um pouco mais para a geometria plana. A gente vai ver relações importantes dentro de triângulos, que a gente não pode ir para a prova sem saber elas. E vamos ver também algumas relações envolvendo a semelhança, relações métricas na circunferência e polígonos também vai ser um dos tópicos que trabalharemos nessa aula de hoje. Fica meu convite para vocês assistirem a nossa aula de número 1, onde a gente abordou principalmente os conceitos iniciais de função. A gente deu uma olhada na tipologia das funções, a gente comentou um pouco sobre a diferença entre uma função ser classificada como o tipo injetório, a função ser classificada como o tipo sobrejetório, e a gente fez uma pequena revisão envolvendo a nossa função inversa, ou seja, olhamos para o domínio e a imagem, o conjunto imagem de uma função. Agora, nosso objetivo é olhar um pouco mais para a parte da geometria plana, tá? Eu vou deixar depois disponível para vocês um material com exercícios de geometria plana voltado 100% para a prova da EAR, tá? Igual eu deixei disponível um material sobre função, também vou deixar disponível para vocês o material da minha mentoria de geometria plana para que vocês possam pegar e ver como é que a prova da EAR cobra esse tópico de geometria plana. Mas a gente vai iniciar com os exercícios dentro de função. E aí o primeiro exercício vai trabalhar com as relações métricas, função não, dentro de triângulo, falei besteira. E aí o primeiro que a gente vai trabalhar são as relações métricas no triângulo retângulo. E aí quando a gente olha para as relações métricas no triângulo retângulo, relações métricas no triângulo retângulo. Estamos olhando para quem? Estamos olhando para o nosso famoso teorema de Pitágoras. E estamos olhando para as relações envolvendo a altura e as projeções dos nossos catetos. Então, relações métricas no triângulo retângulo. Uma maneira da gente poder gravar, que é bem interessante da gente trabalhar principalmente olhando para esse tipo de exercício, é usando o nosso bizu do quadrado mágico. Vou colocar aqui para vocês se lembrarem, tá? Bizu do quadrado mágico. Qual é o objetivo do bizu do quadrado mágico? Eu não precisar montar a semelhança. Eu vou descobrir todas as relações métricas no triângulo retângulo sem precisar montar a semelhança de triângulos. Como? Você vai montar um quadrado mágico, onde as quatro pontas dele serão os seus quatro vértices serão o A, que representa a nossa hipotenusa. Os lados do nosso quadrado vão ser os catetos, B e C, B e C, B e C. E aqui do lado direito também, B e C. Lembra que os quatro lados são iguais, né? Embaixo do B temos a sua projeção, que é representada pela letra M. Embaixo do C temos a projeção dele, que é representada pela letra N. E o que separa M e N seria a altura, que seria o nosso H. Nesse quadrado mágico, a gente vai conter todas as relações métricas do triângulo retângulo. Então, se eu multiplicar essas quatro letras cruzadas, eu tenho a primeira, que é... Peraí, a bolinha ficou bem feia. Que seria o quê? B elevado ao quadrado igual a A vezes M. Cateto ao quadrado igual ao produto entre a hipotenusa e a sua projeção. Se eu multiplicar aqui embaixo, eu tenho a sua similar, só que agora com o cateto C. C ao quadrado igual a A vezes N. Multiplicando aqui no meio, temos a relação das alturas com as projeções. A altura ao quadrado igual ao produto entre as projeções. Se eu multiplicar, por exemplo, aqui na ponta direita ou na ponta esquerda, temos a relação mais importante envolvendo o triângulo retângulo, que é a hipotenusa vezes a altura igual ao produto entre as projeções. Essas quatro são as principais, né? A gente olha para essas quatro como sendo as que mais a gente usa dentro do triângulo retângulo. É claro que tem outras, se eu multiplicar aqui cruzado vão acabar aparecendo as outras duas, mas elas são um pouco mais raras de serem trabalhadas. Então, vamos ver o que o exercício pede. Se A, B, C é um triângulo retângulo em A, qual será o valor de N? Olha bem, do lado esquerdo temos um triângulo 3, 4, 5, nosso famoso triângulo pitagórico. Isso já me ajuda a pensar que a altura do nosso triângulo vale 4.
E aí, se eu olhar, por exemplo, para a terceira relação métrica, que é a altura elevado ao quadrado igual ao produto entre as projeções, eu tenho a altura valendo 4, as projeções sendo 3 e n. E eu consigo descobrir a nossa projeção. Então temos 4 elevado ao quadrado igual a 3 vezes n de 16 seria igual a 3n. Então n vai valer 16 dividido por 3. Encontraremos a alternativa correta aparecendo lá na letra B. Essa ideia envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo é legal que a gente saiba pelo menos essas 4 fórmulas que eu coloquei ali para vocês. É claro que Pitágoras também é super importante, tá? Não podemos esquecer do teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado e seus semelhantes dentro de cada um desses triângulos menores que a gente possui. Mas, além dele, a gente tem essas outras 4, que também são importantes. Então, temos cateto ao quadrado igual ao produto entre a hipotenusa e a projeção, altura ao quadrado igual ao produto entre as projeções, e finalizamos com a hipotenusa vezes a altura igual ao produto entre os catetos, tá? Vai depender muito do exercício qual dessas 4 a gente vai utilizar. Nesse exemplo que eu peguei hipotético para a gente poder relembrar esse quadrado mágico, usamos a relação envolvendo a altura e o produto entre as projeções. Mas não se esqueça que quando a gente olha para a geometria plana, a gente não tem um único caminho pelo qual a gente vai resolver o exercício. Você tem outras possibilidades também de solução. Você pode olhar para outras maneiras de chegar a descobrir o nosso parâmetro n. Você poderia, sem problema nenhum, usar cateto ao quadrado igual ao produto entre a hipotenusa e a sua projeção, que também chegaríamos no mesmo valor. Outro tópico que é bastante cobrado em prova é o tópico de semelhança. Então, o nosso exercício de número 2 vai olhar um pouquinho para a semelhança e a principal fórmula que eu quero que vocês levem para a prova é a relação entre as bases e as alturas. A base do triângulo pequeno sobre a base do triângulo grande é igual à altura do triângulo pequeno sobre a altura do triângulo grande. Esse aqui é muito importante. Ela me ajuda a resolver praticamente todos os exercícios, todos é muito forte, né? A grande maioria dos exercícios em que a gente trabalha com lados paralelos. Então, quando ele se refere a lados paralelos, a gente vai olhar muito para essa relação. E vamos ver que é basicamente o que está sendo pedido nesse segundo exercício. Na figura, se o lado BC mede 60, e BC seria a base do triângulo maior, qual seria a medida do segmento DE? E o DE seria a base do triângulo menor. E aí, se repararem, a altura do triângulo grande é 40. Então, isso aqui é a altura do grande. Isso aqui seria a base do grande. O x seria a base do pequeno. E esse pedacinho aqui em cima representaria a altura do triângulo pequeno. Que eu poderia considerar essa altura como sendo 40, que é tudo, menos o x. Então, por semelhança, eu posso dizer que a base do pequeno, que é x, está para a base do grande, que é 60, assim como a altura do pequeno, que é 40 menos x, está para a altura do grande, que é 40. Cortamos um zerinho de cada lado, multiplicamos cruzado, fica 4x igual a 240 menos 6x. 6x vai para o lado esquerdo somando, vai ficar 10x igual a 240. E aí, portanto, acabaremos descobrindo que o valor de x que satisfaz a nossa semelhança vai ser 24. Vai para o outro lado dividindo, então 24 centímetros será a medida do segmento DE. Então, a alternativa correta aparece lá na letra B. Um exemplo bem clássico de semelhança que provavelmente você vai encontrar na sua prova de domingo, tá? Quando a gente olha para a semelhança de triângulos, é muito comum a gente ver exemplos desse tipo, tá? Onde pode ser utilizada a razão entre as bases sendo igual à razão entre as alturas, tá? Mas não é o único, tá? Se vocês olharem aquelas relações que a gente tem para a área, também é importante. Ou para o perímetro, né? O perímetro do triângulo pequeno dividido pelo perímetro do triângulo grande é igual a K, que é a nossa constante de proporcionalidade.
E a área do triângulo pequeno dividido pela área do triângulo grande é igual a K, só que elevado ao quadrado. A área você pode representar pela letra A, tá? Eu representei pela letra S, mas geralmente é comum a gente representar pela letra A. Então, são duas relações que seria interessante também levarmos para a nossa prova de domingo. Terceira relação, lei dos senos e lei dos cossenos. Deixa eu descer um pouquinho os outros exercícios, porque eles estão um pouco tumultuados, e aí eu quero relembrar tanto a lei dos senos como a lei dos cossenos. Tá? As duas são interessantes para a nossa prova de domingo. Qual é a lei dos senos? Lei dos senos. Quando a gente olha para a lei dos senos, estamos olhando para um triângulo qualquer, onde nesse triângulo você conhece pelo menos a medida de dois ângulos, tá? Então, A, B, C, Azinho, Bzinho, Czinho. E aí você pode dizer o seguinte, tá? O lado sobre o seno do ângulo é sempre proporcional. A sobre o seno de A igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C, que é tudo igual a 2R, onde R representa o raio da circunferência circunscrita. Tá? Isso aqui é a nossa lei dos senos. Esse raio da circunferência circunscrita já foi cobrado em prova, tá? Tem uma questãozinha no nosso material envolvendo isso. Raio da circunferência circunscrita. Quando a gente diz circunscrita, é aquela que se encontra do lado de fora do triângulo, tá? Circunscrita. Circunscrita. Escrevi circunstrica. Completamente errado, né? Foi. E a lei dos cossenos. Geralmente vamos utilizar quando conhecemos apenas um ângulo, mas estamos interessados em descobrir os três lados. Lei dos cossenos. Então, na lei dos cossenos, eu vou dizer que o lado elevado ao quadrado é igual à soma dos outros dois, ambos elevados ao quadrado, menos duas vezes o produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo que ele me deu. Onde A e o ângulo A são opostos, tá? Então, ângulo A, lado A. Então, essa aqui é a nossa lei dos cossenos. Ela varia para cada lado, tá? Poderia ser B ao quadrado, igual a A ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou poderia ser C ao quadrado, igual ao quadrado, mais B ao quadrado. Só que, em particular, quando eu vou resolver o exercício, eu gravo apenas essa daqui e uso sempre o lado diferente para o ângulo como sendo o nosso A. Que acho que é melhor gravar uma única relação. E você escolher os parâmetros que representam A, B e C no seu triângulo, do que você ficar gravando três fórmulas diferentes, uma para cada lado. Então, nesse exemplo diz o seguinte: dois lados de um triângulo medem 6 e 8 e formam um ângulo de 60 graus. A medida do terceiro lado desse triângulo em centímetros é... Então, você tem um triângulo que tem dois lados, medindo 6 e 8. E o ângulo formado entre eles seria um ângulo de 60 graus. Queremos a medida do terceiro lado. E aí, veja, eu só conheço um ângulo, então eu estou interessado em utilizar a nossa lei dos cossenos. E aí eu vou dizer o seguinte, já que eu quero a lei dos cossenos. Eu vou dizer que lado... Vou primeiro colocar os lados, né? A vai ser o x. Meu ângulo A vai ser o ângulo de 60 graus. O B vai ser o 6. E o C vai ser o 8. Então, eu posso dizer que x elevado ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de 60. E aí eu preciso lembrar do cosseno de 60. Não posso ir para a prova sem lembrar do cosseno de 60, que vale meio. Então, vezes o cosseno de 60. Opa, corta aqui. Então, vamos ter que lado elevado ao quadrado é igual a 36 mais 64 menos 48.
Então, lado elevado ao quadrado vai ser igual a 100 menos 48, que é 52. Então, nosso lado vai ser igual a raiz quadrada de 52. E a raiz quadrada de 52, quando a gente fatorar, decompor, vai me dar 2 raiz de 13. Então, essa aqui vai ser a medida do lado do nosso triângulo, do terceiro lado do nosso triângulo. E a alternativa correta aparece lá na letra A. Então, vendo esse exercício, é legal que a gente relembre quando vamos utilizar a lei dos senos e quando vamos utilizar a lei dos cossenos. A prova já cobrou as duas, tá? Se a gente olhar, na verdade, para praticamente tudo que a gente tem de triângulo, a prova já cobrou tudo. Tá? Temos 24 questões na prova da EAR. Então, é normal a gente olhar para a prova tendo um grande número de questões e assuntos que já foram cobrados. E aí, quando a gente olha para a lei dos cossenos, é um dos assuntos que já apareceram em prova. Então, é legal a gente conhecer e saber diferenciar em qual momento vamos acabar utilizando cada uma dessas leis, né? A lei dos senos será utilizada geralmente quando eu tenho pelo menos dois ângulos no nosso triângulo e não dá ou não é necessário descobrir os três lados. E a lei dos cossenos utilizaremos ela quando estamos interessados em descobrir talvez o terceiro lado ou quando eu só tenho um ângulo no meu triângulo, né? Apenas conhecemos um. Pausa para a hidratação da garganta e para fazer aquela descida das questões que estão um pouco tumultuadas aqui em cima. Vamos descer elas de novo. Opa, descendo. Legal. Não esqueça que eu estou com inscrições abertas para a minha mentoria, tá? Se você tem interesse e precisa de ajuda em matemática para o ano 2026, isso aqui pode ser a sua oportunidade de estudar comigo, tá? A minha Black anual, ela continua nesse momento com inscrições abertas. Me manda um direct que eu te explico como é que funcionam todos os detalhes da minha mentoria de matemática. Próximo exercício. Dado um triângulo qualquer, é falso afirmar que queremos a alternativa incorreta. Uma de suas alturas pode coincidir com um de seus lados. Suas alturas podem interceptar-se em um ponto externo a ele. Aqui tem um erro de digitação, né? Olha o Nelson passando vergonha. O incentro é o centro. O Nelson com fome, comendo as letras. Centro da circunferência nele escrita. E o último, o circuncentro ponto é o encontro de suas medianas. A gente vai olhar aqui para os pontos notáveis do triângulo retângulo. E vamos olhar para o nosso famoso MC Bimbal. Vocês conhecem o MC Bimbal? MC Bimbal. O que é o MC Bimbal? É um macetinho que a gente usa para poder relembrar a seviana e o ponto notável que representam o ponto de encontro entre elas. A única que está distanciada das outras retas, que não é uma seviana, que não tem característica de seviana, é a mediatriz. E no nosso MC Bimbal representa o MC, que é o único que está destacado, que está fora dali. Então o M representa a mediatriz. E o ponto de encontro das mediatrizes é o circuncentro. Circuncentro. O B representa a bissetriz. E o ponto de encontro das bissetrizes será o incentro. O M vem de mediana. E o ponto de encontro das medianas é o baricentro. O A vem de altura. Ponto de encontro das alturas será o ortocentro. Legal. A mediatriz, ela é uma reta perpendicular ao lado que passa pelo seu ponto médio. Então ela não precisa necessariamente sair de um vértice. Então, por isso que a gente diz que ela não é uma seviana, tá? As únicas que têm características de sevianas serão a bissetriz, a mediana e a altura. Essas três são sevianas. A mediatriz, ela não tem a característica, pois ela não sai de um vértice, tá? Para ser seviana, tem que ser um segmento formado por um vértice e um ponto oposto ao outro lado. Quando a gente olha para as alturas, a gente tem três opções. A altura ser totalmente interna, a altura ser um lado ou a altura ser externa. Então, na letra A ele diz uma de suas alturas pode coincidir com um de seus lados. Isso aqui é verdadeiro. É verdade.
E isso acontece quando? Acontece quando estamos olhando para um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a gente vai ter o ponto de encontro das alturas sendo o vértice, que você tem um ângulo de 90 graus. Então esse pontinho aqui é o ortocentro. E os lados que representamos como catetos são as alturas dele. Então, no triângulo retângulo, você tem uma de suas alturas podendo coincidir com os seus lados, né? E o ponto de encontro das alturas é o ortocentro. Mas olhando para o triângulo retângulo, ele é o único que não possui triângulo óptico, tá? Uma característica legal que a gente pode ver e que já foi cobrada. O único dos triângulos que a gente estuda, entre o acutângulo, retângulo e obtusângulo, que não possui triângulo óptico é o triângulo retângulo. Já o triângulo acutângulo e o obtusângulo eles possuem, tá? E o ortocentro do triângulo retângulo é o vértice onde aparece o nosso ângulo de 90 graus. Bem, suas alturas podem interceptar-se num ponto externo a ele. E isso aqui vai acontecer, é verdade, quando estivermos trabalhando com um triângulo obtusângulo. No triângulo obtusângulo, você vai ter duas alturas sendo externas ao triângulo. E aí o ponto de encontro das alturas, ele, por consequência, acabará sendo também externo. Então, suas alturas podem interceptar-se num ponto externo a ele. O incentro é o centro da circunferência nele inscrita. Isso aqui também é verdade. Quando a gente olha para o ponto de encontro das bissetrizes, é o incentro. E o incentro tem a ver com a circunferência inscrita. O próprio nome já te ajuda. Incentro, inscrita. Circunferência inscrita. E o circuncentro tem a ver com a circunferência circunscrita. Circunferência circunscrita. Então a gente já sabe que a alternativa que a gente vai assinalar, circunscrita, Nelson, de novo, crita, seria a letra D, porque o circuncentro não é um ponto de encontro das medianas, e sim das mediatrizes. O ponto de encontro das medianas é o baricentro. Então, encontraremos que o falso seria a letra D, a alternativa correta desse exercício, letra D. Olhando para essa parte de pontos notáveis, lembra sempre do nosso macetinho envolvendo o MC Bimbal, pode te ajudar a relembrar tanto a reta que a gente estuda, mediatriz, bissetriz, mediana, altura, e o ponto de encontro entre elas, né? Então, uma dica interessante envolvendo essa parte de pontos notáveis de um triângulo. Vamos descer esses dois exercícios que ainda estão atrapalhando. Continuam atrapalhando. Descemos. Outro detalhe interessante que a gente olha dentro da parte de geometria plana é para a potência de um ponto. É um tópico relativamente, não sei se a palavra correta seria recorrente, né? Porque a gente tem muitas questões olhando para a prova da EAR, são 24 questões, se repetem muitos assuntos, né? Pela grande quantidade de questões que temos, mas é um tópico que pode gerar uma certa dúvida se você não lembra o que trabalha. E aqui a gente estaria olhando para a potência de um ponto externo. Existem três tipos: a potência de um ponto interno, a potência de um ponto externo e a potência de um ponto quando trabalhamos um segmento tangente. E os três a prova da EAR já cobrou. Inclusive estão no meu material de exercícios para que vocês possam relembrar eles e saibam como é que a prova já cobrou. Mas aqui a gente está olhando para a potência do ponto externo. E a potência do ponto externo? Potência do ponto externo. Ela é fácil de ser gravada, porque você vai pegar o que está de fora e vai multiplicar por tudo. E isso é sempre igual. Então, quando eu pego x e multiplico por tudo, que seria x mais 8, isso aqui tem que ser igual ao que está do lado de fora, que é x menos 2, vezes tudo. E tudo é x menos 2 mais 14. X menos 2 mais 14 seria x mais 12. Né? Tudo seria x mais 12. Então, fazendo uma distributiva, do lado esquerdo temos x ao quadrado mais 8x,
Do lado direito temos x ao quadrado menos 2x mais 12x menos 2x mais 12x menos 24. Olha que legal, x ao quadrado morre dos dois lados. Interessante, né? O 12x vai para o lado esquerdo diminuindo. 8x menos 12x é igual a... Aqui também tem um menos 2x, né? Que vai para lá somando. Né? Mais 2x igual a menos 24. Aqui eu vou encontrar 10 menos 12 me dando menos 2x igual a menos 24. X vai ser igual a 12. 24 dividido por 2 é 12. Então, a alternativa correta será a letra B, porque 12 é um número que é múltiplo de 6. Então, essa aqui é a potência de um ponto externo. É interessante a gente relembrar as três relações: potência do ponto externo, potência do ponto interno e potência quando a gente trabalha com um segmento tangente. Vamos escrever as três aqui. Potência do ponto externo. Você tem um ponto de interseção sendo externo, a sua circunferência. Esse ponto é o ponto P. E você tem as cordas AB e CD. E aí você vai poder garantir que quando eu faço PA vezes PB, isso aqui é igual a PC vezes PD. Encontramos a potência do ponto externo. Vamos escrever a potência do ponto interno? Potência do ponto interno. Vai anotando aí. Vai anotando no seu caderninho. Isso tudo aqui já foi estudado, mas é legal a gente anotar essas fórmulas para no domingo não esquecermos nenhuma delas, né? Quando a gente olha para a potência do ponto interno, agora a interseção entre esses dois segmentos é interna. Então o ponto P seria esse ponto. Essa aqui seria a minha corda AB. Essa aqui seria a corda CD. E eu vou trabalhar inclusive com a mesma fórmula. PA vezes PB igual a PC vezes PD. Então isso aqui seria a potência do ponto interno. PA vezes PB igual a PC vezes PD. A gente costuma dizer que o produto dos segmentos que estão sobre a mesma corda é sempre igual. Então, quando eu pego PA e multiplico por PB, eu acharia a mesma medida do que PC vezes PD. E o último caso é quando a gente olha para o segmento tangente. Aí vamos ter o nosso triângulo. Triângulo não, perdão. Nosso ponto sendo tangente, nosso segmento, olha aí o nosso tudo que ele falou, sendo tangente, mas a interseção sendo externa, né? Eu estou mantendo o padrão que as retas serem da cor azul, então está me incomodando, vou mudar de novo para a cor correta. Então esse aqui é o ponto T, esse aqui é o ponto P, esse aqui seria o A e esse aqui seria o B. E aí eu vou então poder dizer que PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Então encontramos a potência do segmento tangente. São as três que a gente vai precisar levar para a nossa prova de domingo. Legal? Legal, nosso, interessante. Gostei muito de relembrar essas três. Vamos agora relembrar um pouquinho a parte envolvendo a área de figuras planas é a parte envolvendo polígonos regulares, né? E sobre áreas de figuras planas, eu sei que temos muita fórmula, muita mesmo quando a gente olha para a área de figuras planas. A gente tomaria pelo menos uns 15 minutos aqui, ou até mais descrevendo todas elas, mas monta um formulário, tá? Com todas as fórmulas que você conhece de geometria plana, tira uma foto e me envia, que eu vou te falar se está faltando alguma fórmula para domingo, tá? E aí, na hora de você montar esse formulário, você está treinando, você está praticando. E isso vai te ajudar a gravar, tá? Então, faz isso. Monta, me envia, que eu te falo se faltou alguma para a prova de domingo. Então, aqui eu escolhi uma específica, bem interessante da gente relembrar,
que é a área do triângulo a partir de um ângulo. Então você vai poder dizer que a área desse triângulo é igual a lado vezes o seno do ângulo formado entre eles, tudo dividido por 2. Ela é bem parecida à área do paralelogramo também, quando você tem um ângulo. Então, vamos ver como é que ela se aplica. Assinale a alternativa que representa corretamente a área do triângulo. Então, os lados vão ser 6 e 10 e o ângulo será um ângulo de 30 graus. Então, a área desse triângulo vai ser 6 vezes 10 vezes o seno de 30 graus, tudo dividido por 2. Então, a área desse triângulo será 60 vezes o seno de 30, que é meio, tudo dividido por 2. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, 60 dividido por 2 dá 15, dá 30, dividido por 2 de novo dá 15. Então, 15 metros quadrados. A alternativa correta aparece lá na letra A. Então, é a área do triângulo quando eu te dou quando eu estou te dando dois lados e um ângulo. Se você tem um ângulo, você consegue descobrir a altura. Não sei se vocês perceberam disso, né? Mas se eu traço aqui uma altura, formando um ângulo de 90 graus aqui embaixo, surge o nosso famoso triângulo egípcio. Se aqui é 30 e aqui é 6, de frente para 30 é a metade. Aqui é 3. E aqui é 3 raiz de 3. Então, olha que interessante o triângulo egípcio aparecendo. E aí eu consigo, então, descobrir a área como base vezes altura dividido por 2, que vai chegar aos mesmos 15, tá? Então, a gente nunca tem um único jeito de resolver, né? A gente tem sempre mais do que uma possibilidade. Então, anota aí já o seu triângulo egípcio. Triângulo egípcio. Triângulo egípcio é aquele triângulo 30, 60, 90. 30, 60, 90. E aí você considera que se de frente para 30 é x, a hipotenusa sempre vale o dobro, e de frente para 60 será o x multiplicado pela raiz de 3. Por isso que eu considerei aqui sendo 3, né? Que o dobro de 3 é 6. E aí coincide com o nosso lado maior, tá? E aí traça a altura, aparece um ângulo de 90 graus, e você calcula a medida da altura desse camarada, tá? Vamos relembrar também, envolvendo essa parte, o que a gente trabalha de apótema e lado, olhando tanto para polígonos regulares inscritos como circunscritos. E antes da gente fazer esse exercício, eu quero relembrar as duas tabelas, tá? Então, polígonos regulares inscritos. Regulares inscritos. Tá, qual é a tabela dos polígonos regulares inscritos? A gente vai olhar apenas para 3, tá? Que é o nosso triângulo, o quadrado e o hexágono. Nossa, o hexágono ficou perfeito. Não sei vocês, mas o nível de perfeição do meu hexágono foi nota 1000. Nota 1000. E na tabela de polígonos regulares inscritos, a gente vai conseguir determinar o lado e a apótema a partir do raio da circunferência, tá? Lado e apótema a partir do raio. Para montar a nossa tabela, você usa a mesma regrinha que a gente tem do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, né? Que é aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Só que aqui a gente vai montar o contrário, tá? Então, ao invés de ser 1, 2, 3, é 3, 2, 1. Aqui é 1, 2, 3. E aí agora só o apótema será sobre 2, tá? Só o apótema sobre 2. E a raiz vai em cada um. Então, raiz de 3. Essa raiz de 3 ficou muito para a esquerda. Não sei vocês, mas me deu um pouquinho de toque. Raiz de 2. E a raiz de 1 não precisa, né? Raiz de 2, raiz de 3. Como é tudo em função do raio, você acrescenta o raio no final. Raio, raiz de 3. Raio, raiz de 2. Raio vezes 1, que é o próprio raio. Raio dividido por 2. Raio, raiz de 2 sobre 2. Raio, raiz de 3 sobre 2, que é a nossa tabela de polígonos regulares inscritos
na circunferência, tá? Lado é apótema, então é 3, 2, 1, 1, 2, 3, só o apótema sobre 2. O lado não. E aí no final a gente acrescenta o nosso raio. E a tabela de polígonos regulares circunscritos. Polígonos regulares circunscritos. Ela vai ser também muito similar à nossa tabela de seno, cosseno e tangente, só que agora a gente vai olhar só para tangente. Então, olha, triângulo quadrado, quadrado ficou completamente quadrado e o hexágono ficou completamente irregular. Achei lindo. Achei muito lindo. Tá. Na nossa tabela a gente vai ter quem? O lado e a apótema novamente. Novamente o lado e a apótema. E o apótema será sempre o raio, tá? Isso aqui é fácil de gravar porque o apótema é sempre o raio. Rzinho, Rzinho e Rzinho. E aqui a gente vai montar a tangente, tá? Só que a tangente, lembra que é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3? A gente monta ela ao contrário, tá? Raiz de 3, 1 e raiz de 3 sobre 3. E aqui vai ser o dobro do raio. 2R raiz de 3, 2R vezes 1, 2R raiz de 3 sobre 3. E aí temos a nossa tabela de polígonos regulares circunscritos. Claro que quando a gente olha para polígono regular inscrito e circunscrito, é possível de a gente utilizar as relações trigonométricas, tá? Então olhar para seno, cosseno e tangente dentro do triângulo retângulo é possível para a gente poder chegar a essas conclusões que a gente colocou, tá? Não há a necessidade da gente precisar, digamos, de modo obrigatório, só calcular dessa maneira. Não, existem outras possibilidades da gente calcular, tá? Não é o único caminho que a gente tem. E aí agora a gente vai olhar para esse exercício. Sejam um hexágono regular e um triângulo equilátero, ambos de lado ele. A razão entre os apótemas do hexágono e do triângulo é, então ambos têm o mesmo lado, e eu quero o apótema do hexágono e o apótema do triângulo. Tá, então eu já sei que eu poderia utilizar a nossa tabela, só que já que ele me diz que ambos têm o mesmo lado, repara bem que aqui aparece uma altura. E o apótema do hexágono seria a altura desse triângulo equilátero. Então, o apótema do hexágono seria a altura do triângulo equilátero. Nelson, qual é a altura de um triângulo equilátero? É o lado raiz de 3 sobre 2. Eu falei, não preciso obrigatoriamente resolver pela tabela. Mas se eu vou lá e busco na tabela, eu vou achar essa relação, tá? Quando eu vou comparar o lado e a apótema, eu chego a essa conclusão, que é, comparando um com o outro, será o lado raiz de 3 sobre 2. E o apótema do triângulo, ele é 1/3 da altura, que esse cara aqui é o ponto de encontro de quem? Das medianas, das bissetrizes, das alturas, das mediatrizes. Ele é o nosso ponto de encontro de todos os pontos notáveis por ser um triângulo retângulo. Então ele vale quanto esse cara? Nelson, esse cara aqui vale 1/3 da altura. Então o apótema do triângulo será 1/3 da altura do triângulo equilátero. Então o apótema do triângulo será 1/3 do lado raiz de 3 sobre 2. O que a gente está querendo calcular? Estamos querendo calcular a razão entre o hexágono e o triângulo. E se a gente calcular essa razão, vamos encontrar lado raiz de 3 dividido por 2 sobre 1/3 vezes o lado raiz de 3 sobre 2. Olha que legal, morreu isso aqui tudo. E 1 dividido por 1/3 vai me dar 3. Então a razão entre eles vai ser 3. A razão entre esses dois caras foi igual a 3. Aí eu acabei encontrando que quando comparasse os apótemas, né, a gente está olhando para o apótema do triângulo e o apótema do hexágono, comparando um com o outro, um seria um triplo do outro. Tá? Então foi essa a nossa conclusão. A gente chegou à conclusão de que o apótema do hexágono é o triplo
da apótema do triângulo. Mas se eu quiser utilizar essas fórmulas que eu coloquei aqui, também seria viável, é possível a gente chegar no mesmo resultado. A única diferença é que eu teria que tentar descobrir o raio, tá? Até porque as fórmulas estão em função do raio e ele me deu o lado, então eu teria que tentar descobrir o raio para eu poder chegar a essa conclusão. Bem, esses foram os exercícios que eu acabei separando para essa aula de revisão de geometria plana, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula número 2 de revisão para a prova da EAR. Não esqueça de deixar uma curtida, se possível um comentário, se você está gostando dessa sequência de aulas para a prova da EAR, e deixe nos comentários quais tópicos você gostaria de ver para as próximas aulas, que eu vejo se eu consigo de repente gravar algum desses tópicos. A gente ainda vai ter mais aulas saindo no decorrer dessa semana. Não esqueça que a minha mentoria de matemática ela está com as inscrições abertas e a gente está trabalhando com a Black anual. Então, se você quer ajuda em 2026 em matemática para concursos militares, essa é a hora de você se inscrever na minha mentoria. Então, manda uma mensagem lá no direct que eu te explico direitinho como é que está funcionando tudo. Vou deixar disponível o material com exercícios para vocês e eu vou ficando por aqui. Desde já, desejo a todos um forte abraço. Nos vemos na nossa próxima aula.